Olá, hoje estou aqui para apresentar o estudo de artigo da disciplina de Pesquisa Operacional 1 do curso de Engenharia de Produção da UFSJ. E os integrantes desse grupo são Daniel, Giovana, João Gabriel, Mike, Tatiana e Thaís, que sou eu. O intuito desse trabalho é apresentar um artigo que mostre as aplicações da pesquisa operacional em diversos contextos. E o artigo que a gente escolheu para apresentar é a aplicação da pesquisa operacional para o desenvolvimento local, uma alternativa para produtores de hortaliças por meio da otimização do processo produtivo. Bom, então o problema abordado ele se justifica pela competitividade do setor agropecuário, que tanto pequenos quanto grandes produtores, tem que se encontrar formas de se manter nesse mercado. Porém, os pequenos produtores encontram limitações do tamanho territorial e muitas vezes até nas tecnologias que eles têm disponíveis para poderem praticar bons preços e obterem lucro. Então, a solução para poder contornar essas limitações se encontra no uso assertivo dos fatores de produção disponíveis, sejam eles bens de capital, a terra, a mão de obra ou os insumos. Então, no estudo de caso abordado, é usada a programação linear como ferramenta para auxiliar na tomada de decisão, justamente para garantir a boa utilização desses recursos. E os métodos de pesquisa operacional foram aplicados para delimitar a receita máxima de um produtor rural de hortaliças no município de Angélica, no interior do Mato Grosso do Sul. Então, o método é a utilização da pesquisa operacional para a análise de otimização de dados. A coleta de dados foi realizada durante 70 dias, a análise de dados é feita pelo método Simplex e a ferramenta utilizada para resolver o Simplex foi o solver do Excel. Então, começando na modelagem, é necessário primeiro informar as variáveis de decisão. E as variáveis serão os produtos com maior demanda que são produzidos por esses produtores rurais. Então, a gente pode ver pela tabela 1 que o X1 corresponde à quantidade de alfaces, o X2 à quantidade de couves e o X3 à quantidade de cheiro verdes, que é a mistura aí, a soma de cebolinha e salsinha. E então, para delimitar a função objetivo, como o intuito é maximizar a receita, é necessário levar em conta o preço de venda desses três produtos, né? Então, a tabela 2 consta o preço de vendas e ao lado a gente consegue perceber que a função objetivo vai ser dada pelo somatório da multiplicação da quantidade vendida pelo preço de venda de cada um desses produtos. A partir daí, a gente delimita as restrições, que seriam as condições para limitar, que limitam a plena utilização dos recursos disponíveis. Então, a tabela 3, ela traz as quantidades unitárias e a disponibilidade de cada recurso. Então, a gente tem os recursos água, adubo natural, adubo químico e a área, que seria a terra de plantio. E aí, a tabela associa a quantidade necessária de cada um desses recursos para produzir uma unidade de cada um dos produtos estudados. Também traz os totais disponíveis desses recursos. Então, a tabela 6, ela traz o compilado das informações de restrições. Então, R1 vai ser referente à água, R2 referente a adubo natural, R3 referente a adubo químico, R4 capacidade máxima de área e R5 é a restrição de não negatividade das variáveis. E as equações da modelagem ficam dessa forma, trazendo tanto a função objetivo quanto as equações de restrição. Bom, então as figuras a seguir vão mostrar a aplicação do algoritmo Simplex no solver do Excel até encontrar o resultado ótimo dessa função objetivo delimitada. E o resultado ótimo encontrado é igual a 200. E o x1 é igual a 0, o x2 igual a 0 e o x3 igual a 80. Interpretando esses resultados encontrados, a gente percebe que a receita máxima seria obtida apenas produzindo o cheiro verde e não produzindo os outros dois produtos
abordados. E aí a gente conseguiria chegar na receita máxima de R$200. E o que acontece? A produção de alface e de couve, ela tem um custo elevado justamente porque ela utiliza uma grande área de plantio. Como é um recurso que não está em grande proporção, ela acaba dando prejuízo. Então, produzindo 80 unidades do cheiro verde, seria possível chegar na receita máxima de R$200. A gente também pode analisar o relatório de respostas. Então, na célula de objetivo, ele confirma esse valor da função objetivo de 200. As células variáveis também vão confirmar que o x1 deveria ser igual a 0 e o x2 também, então não produzir alface nem couve, e o x3, que seria o cheiro verde, deveria ser produzido 80 unidades. E na área de restrições, a gente consegue acompanhar quais recursos são dados como escassos e quais são dados como não escassos. Então, o status não associação indica que o recurso não é escasso. E a gente pode ver que a margem de atraso vai trazer justamente o excedente desse recurso. Então, a restrição 1, 2 e 3, elas não são escassas e possuem o excedente. Já a restrição 4, que é justamente a que está associada à área de plantio, ela traz o status de associação, que mostra que o recurso é escasso e foi utilizado todo o recurso no cálculo. Então, a margem de atraso é igual a 0. Outro relatório que traz muitas informações é o relatório de sensibilidade. E a gente pode ver nas células variáveis que ele vai indicar quais devem ser usados, mas o que a gente mais vai se atentar agora é o que traga um relatório de restrições, que é justamente o preço sombra. O preço sombra, ele indica o quanto aquela restrição vai acrescer no valor, né, da função objetivo, caso ela seja colocada mais uma unidade. Então, por exemplo, a gente vê que o preço sombra da restrição 4 é de 5. Então, a gente pode interpretar aqui, a cada 1 metro quadrado adicionado, a gente vai ter um acréscimo na função objetivo de R$5 na otimização dela. Ao mesmo tempo que, quando eu tiro 1 metro quadrado, eu vou perder R$5 naquela receita máxima. Então, com todas essas informações, a gente consegue encontrar a receita mínima por unidade que seria necessária para viabilizar a produção daqueles 2 produtos que inicialmente foram retirados aí da solução ótima, que é o alface e a couve. Então, justamente utilizando o preço sombra. Como o preço sombra das restrições 1, 2 e 3 é 0, a gente vai ver que ele não vai interferir. Então, somente vai ser calculado usando o preço sombra da restrição 4. E aí a gente tem que para X1, que é alface, o preço ideal de venda, preço mínimo de venda, melhor dizendo, seria de R$ 11,25. A mesma coisa para a couve, seria o preço mínimo para que aquele produto desse lucro nessa produção. Então, as considerações finais mostram que esse modelo apresentado nesse artigo, ele pode ser usado para várias realidades de plantio, né, somente modificando as equações e os valores das restrições de acordo com a realidade, e mostra, né, o benefício do método, né, de adaptar a várias situações e conseguir se encaixar em mais de uma realidade. E além disso, as análises de sensibilidades realizadas apresentam contribuições relevantes para o gerenciamento da produção das hortaliças, baseando a análise de custos correspondentes. Então, a gente consegue fazer aí, compreender melhor sobre aquela produção e como gerenciar ela da melhor forma. Essas são as nossas referências, então, e eu espero que tenha ficado claro quais foram os métodos e como é possível aplicar as ferramentas de pesquisa operacional em várias linhas de produção diferentes, de várias áreas diferentes. Muito obrigada!